Ok? Então você abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 57 ao versículo 62. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixar-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse-lhe: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Provavelmente você já ouviu essa passagem, você já leu isso na Bíblia, e talvez você esteja se perguntando assim: olha, mas será que isso é uma parábola, né? Talvez não esteja na classificação das parábolas aí na sua Bíblia, nos títulos, mas os três diálogos nessa passagem que Jesus está falando, eles geralmente são passados despercebidos quando a gente começa a classificar ou escolher as parábolas, ou ler as parábolas da Bíblia, né? Apesar de não ter uma narrativa de uma parábola padrão, né, de uma parábola como você vai ver as próximas parábolas, mas você analisando o fato das parábolas serem ilustrações do reino de Deus por meio de histórias que Jesus conta, e Jesus expressa o verdadeiro sentido do que ele queria dizer através dessas histórias. Então a gente vai inserir esses três diálogos e vamos analisá-los como um só, como se eles fossem três estrofes. Então você imagina aí do 57 e 62 como se fossem três estrofes. Então na primeira e na terceira estrofe, os indivíduos eles são voluntários. Você percebe que o primeiro rapaz, o primeiro indivíduo que chega até Jesus e se oferece para seguir Jesus, tanto ele quanto o último, o terceiro, eles são voluntários. Mas na segunda estrofe, o indivíduo em foco aqui, ele é um recruta. Ele não se oferece para falar, para seguir a Deus, a Jesus, né? Jesus o chama, ele tem um chamado para seguir a Jesus. Então, no segundo diálogo, não há sim uma ilustração, ou uma história, ou possamos dizer um provérbio, ou uma parábola. Mas no segundo diálogo aqui a gente encontra uma ordem, né? Então você vê que a primeira e a terceira estrofe são diferentes da segunda. Então o fluxo das ideias, eles são um pouco diferentes entre a primeira e a segunda, né? Na verdade a primeira e a terceira são as mesmas, e elas diferem da do meio. Então vamos analisar um por um. Então o primeiro diálogo, né, no 57 e 58. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, vou te seguir para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então essa parábola, ela não tem muito enigma cultural, mas ela pode ser dividida em dois níveis de compreensão, essa primeira parte. Então o primeiro nível está muito claro, né? Jesus ele começa a dizer para o candidato que, na verdade, aquele primeiro candidato, ele está representando aquela força, e a gente podia chamar de força centrípeta, né? Aquela força que traz você para o centro da missão. Então quer dizer, ou seja, esse candidato ele foi atraído para dentro do reino de Deus, na verdade, para se juntar à comunidade dos discípulos. Então ninguém está recrutando, mas esse indivíduo, a maneira que ele entende as consequências sobre o que é seguir a Jesus, o que é entrar no reino de Deus, ainda são muito superficiais. Então esse indivíduo é aquele que está sendo atraído para o reino de Deus, mas ele não entende que seguir a Jesus significa Getsemane, ou seguir a Jesus significa Gólgota, ou sepulcro. Quer dizer, a ideia é que você está seguindo a Jesus, mas você está assinando a sua sentença de morte. Basicamente era isso naquela época.
Então, a ideia não é só, basicamente, olha, você também pode vir a sofrer provações se você vier a seguir a Jesus. Mas também envolve o seguinte, olha, seja qual for o motivo que você está seguindo, tenha em mente que você está se oferecendo para seguir um líder que está sendo rejeitado pelas pessoas. Ou seja, além desse indivíduo que está sendo atraído para o reino e se oferecendo, não ter ideia de que ele sofreria algumas privações, mas que ele seguindo a Jesus, ele está se aliando ou se juntando ao líder que está sendo rejeitado por toda a população. Ou seja, ele vai passar privações e ele também vai ser rejeitado. Então, a partir desse ponto de vista, né, Jesus ele diz assim: os pássaros têm seus poleiros, mas constrói e tem seus ninhos, né? Então você pode ver que os pássaros eles constroem ninhos em determinadas estações do ano, mas o filho do homem não tem nenhum ninho, ou seja, o filho do homem ele não tem nenhum lugar para repousar. O filho do homem ele não tem nada que possa te oferecer aqui nessa terra. É isso que Jesus estava querendo dizer para quê? Então esse é o primeiro sentido, que é um sentido muito claro, é um nível muito claro de que, seguindo a Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, além de ser aqui nesse mundo, além de ser o seguinte: você vai entrar para o reino de Deus, mas você vai ser perseguido pelas pessoas, e você vai sofrer alguns tipos de provações. Pode também ter um sentido político que Jesus quis dizer também? Sim, porque o contexto que Jesus estava vivendo é um contexto político. É muito difícil você separar essa narrativa dos evangelhos do contexto político, porque Jesus estava inserido no contexto político, em que o povo estava sendo oprimido por Roma. Então esse povo não podia falar mal ou reclamar de Roma em público, não podia ir contra Roma. Então o mais sensato era alguém, quando quisesse dar um recado, usar comparações ou figuras de linguagem, ou dar algumas voltas, ou chegar a algumas histórias, para que possa chegar ao seu raciocínio do que ele queria dizer. Então, por exemplo, é comum uma interpretação de que as aves do céu, do que Jesus está querendo dizer aqui, sejam as nações dos gentios, né? As raposas poderiam ser os amonitas, que pareciam ser um povo tranquilo, um povo ali perto, mas na verdade eles eram politicamente inimigos de Israel. Ou raposa também poderia ser a família de Herodes, porque Jesus mesmo chama o Herodes Antipas de essa raposa, em Lucas capítulo 13, versículo 32. Então, o significado dessa expressão também pode ser o seguinte: todas as pessoas se sentem em casa na terra de Israel, exceto o verdadeiro Israel. Então, as aves dos céus, os senhores romanos, as raposas, os intrusos, todos eles se sentem em casa em Israel. Por quê? Porque, meu irmão, o que estava acontecendo em Israel não tinha a ver com aquilo que Deus gostaria que fosse. Mas Israel estava desviado da presença de Deus. Israel estava ali muito religioso, mas pouco na essência das coisas, inclusive que não reconheceram o próprio Jesus. Então, sabe, o povo que estava ali vivendo, não estava vivendo o Israel que Deus almejava, que Deus ansiava. Então, era como se Jesus estivesse dizendo de uma maneira muito sutil: olha assim, olha, se vocês estiverem querendo poder, se vocês estiverem querendo influência, se vocês estão querendo, sabe, uma vida melhor, assim, então vão para as aves. Ou seja, eu não sou essa pessoa que possa oferecer essas coisas que vocês estão querendo. Então esse voluntário, ele retrata muito bem a maioria das pessoas em todas as eras, as pessoas nos dias de hoje, que se oferecem voluntariamente para seguir Jesus. Um exemplo, vão lá na igreja, ou estão ouvindo uma live, vendo uma live, ou estão ouvindo uma palavra, e seguem voluntariamente para seguir a Jesus, mas elas não têm a menor noção do preço a ser pago, ou das implicações que seguir a Cristo vão trazer para a sua vida.
Então, muitos levantam a mão, muitos vão na igreja, muitos querem servir a Jesus, mas não entendem que você seguindo a Jesus, meu irmão, não somente você vai andar na contramão do mundo, do mundanismo, daquilo que as pessoas pregam e do que as pessoas vivem, como que muitas vezes você vai ser perseguido sim. Talvez é um pouco difícil a gente aqui no Brasil ter uma noção de perseguição, porque a gente está num país livre, né? Que você pode ser cristão, você pode vir na igreja, você pode adorar o Senhor, botar uma música aí na sua casa, é muito tranquilo. Então, para a gente aqui, às vezes, é um pouco difícil de entender essa ideia, porque a gente vive num país que o cristianismo ele é muito bem aceito. Mas, quando você segue a Jesus, por mais que o cristianismo seja aceito no Brasil e no nosso contexto, tem muitas coisas que você precisa entender que você vai precisar abrir mão, você vai precisar sofrer, você vai precisar renunciar, você vai precisar ter um outro estilo de vida. Então, na verdade, muitos vêm para Deus, muitos vêm para o reino de Deus e querem entrar para o reino de Deus porque estão querendo uma vida melhor, estão querendo mudar de emprego, ou estão querendo ganhar dinheiro, ou estão querendo, enfim, estão querendo ser ricos, estão querendo coisas que não são erradas, que são coisas boas, coisas que Deus tem a nos oferecer, mas isso não resume o evangelho do reino, isso não resume servir a Jesus. Por isso que nos nossos ensinos aqui a gente está trazendo muito uma ideia, desconstruindo uma ideia da graça falsa ou da graça barata que é pregada em muitos lugares, de que você pode vir para Jesus do jeito que você está e que tudo da tua vida vai dar certo, que esse vai ser o melhor dia da sua vida, que essa vai ser a melhor semana da sua vida, e que na verdade pode não ser tão bem assim. Pode ser que nessa semana a sua mãe morra, pode ser que nessa semana alguém da sua família morra, pode ser que nessa semana você pegue alguma doença, pode ser que nessa semana você pegue o seu emprego, enfim. Aí você fala assim, meu Deus, eu não vou falar essas coisas que eu vou atrair, enfim. Mas essas coisas podem acontecer para você? Podem acontecer, porque você está no mundo e você está sujeito a todas essas implicações de coisas que acontecem no mundo. Então, quando você vem para Jesus, não quer dizer que sua vida de uma hora para outra vai melhorar, você vai ficar rico, que tudo vai dar certo, que seu casamento vai ser top, seus filhos vão ser maravilhosos. Não, na verdade, a vida para Jesus ela envolve muito mais perda. Muito mais perda. Você renuncia, você toma a sua cruz, você nega a si mesmo. É uma vida de renúncia, é uma vida de martírio, né? Em alguns casos, que é essa essência dessa mensagem do Evangelho do Reino, que foi perdida, está sendo perdida ao longo dos anos, inclusive no ano que a gente está vivendo, né? No contexto que a gente está vivendo, muitas coisas estão sendo inseridas no contexto eclesiástico, porque a gente perdeu o senso do verdadeiro evangelho, e isso é algo a se preocupar, meu irmão, porque Jesus está voltando, e o Jesus que voltará não é o Jesus paz e amor, o Jesus cool, o Jesus maneiro que você está acostumado a desenhar por aí, sabe? Jesus que está voltando, ele não volta mais como Salvador do mundo, agora ele já volta como Rei Juiz. Por isso que é necessário que você entenda, que você mude o rumo da sua vida, vire a chave de que você precisa renunciar a muitas coisas para servir a Jesus. Amém? Então esse voluntário, né, do versículo 57, que diz assim, eu te seguirei para onde quer que você vá, que é o que a gente mais faz, que a gente mais fala. Esse é o que retrata a nossa realidade. E Jesus respondeu, as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Segundo diálogo, versículo 59, segue-me, disse Jesus a outro, segue-me, e ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e falou para ele, deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então esse segundo candidato, ele não está sendo atraído para o reino de Deus e se voluntariando
para ser um discípulo de Jesus. Pelo contrário, ele está sendo recrutado. Aqui já tem aquela força que age de dentro para fora, digamos assim, no reino de Deus. Aqui tem a ver com a missão, né? Jesus dá 3 ordens ao indivíduo: segue-me, deixe os mortos, enterrar os mortos, e vá e anuncia o reino de Deus. Então, esse texto, esse versículo 59 e 60, é um texto muito complexo de ser interpretado. Ele é muito mal interpretado, ele às vezes traz a gente até um pouco de... Olha, o que Jesus estava querendo dizer? Parece que Jesus está sendo muito, muito grosso, né? Ou muito insensível, né? Deixa os mortos enterrar os mortos. Por exemplo, o pai do cara acabou de morrer, Jesus está falando para o cara assim: olha, deixa que os mortos enterrem os mortos. É assim que a gente analisa e interpreta esse texto na maioria das vezes, né? Então, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, essa palavra ou essa expressão, deixe-me ir sepultar, que o rapaz disse, significa deixe-me ir e servir o meu pai enquanto ele é vivo. E depois que meu pai morrer, eu sepultarei o meu pai, e aí eu chegarei até você, Jesus. É como se ele quisesse dizer isso. Então, muitos de nós acham que a situação era o seguinte: o pai do cara acabou de morrer, e ele está lá na estrada, e Jesus está pregando, e Jesus chama esse cara: vem, vá lá e prega o evangelho, segue-me. E esse fala assim: peraí, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai rapidinho, deixa eu sepultar o meu pai. Aí Jesus disse: não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Então parece que o pai do cara tinha acabado de morrer, e Jesus está dizendo para ele: ó, larga teu pai lá no funeral e volta. Então, essa ideia, dessa interpretação que a gente tem, ela pode ser facilmente derrubada ou esclarecida com a seguinte pergunta: se aquele pai tivesse morrido naquela hora, e aquele filho está tão preocupado de enterrar o pai, você não acha que esse filho estaria no enterro? O que esse filho estaria fazendo no meio da estrada esperando Jesus passar? Então, se seu pai morre, você vai no enterro, você não vai estar lá vendo Jesus, e Jesus fala assim: ei, vem me seguir. Você fala: não, peraí, porque eu larguei o enterro para trás, eu preciso voltar lá rapidinho para terminar o funeral. Claro que não. Então, o pai daquele rapaz ainda não tinha morrido. Amém? Ele não tinha morrido. Então, você está achando que Jesus estava falando de alguém que estava morto lá no caixão esperando ser sepultado? Não é essa a realidade. Então, essa expressão, deixe-me ir sepultar, significa, na verdade, deixe-me ir e servir o meu pai enquanto ele é vivo, e depois que ele morrer, eu o sepultarei e virei, e atenderei o seu chamado. Então, note aqui, que, na verdade, esse jovem, né, esse segundo indivíduo, que foi chamado, que foi recrutado, ele pretende, na verdade, adiar o assunto para um futuro muito distante, quando seu pai morrer, ou quando o seu pai estiver muito velho, e quando tudo acabar, e assim ele vai lá atender o chamado de Jesus. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantos de nós ouvem a palavra de Deus, sentem o chamado de Deus, mas falam assim: olha, não, mas eu preciso primeiro terminar essas coisas que eu estou fazendo aqui. Você já conhece alguém que você já pregou, a pessoa: não, eu ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado para servir a Jesus, ainda não estou preparado, ainda tenho que terminar umas coisas aqui antes. Era isso que esse jovem estava querendo mais ou menos dizer, mais ou menos trazendo para o nosso contexto da realidade de hoje. Aquele homem estava querendo adiar a sua decisão de servir a Cristo para um futuro que nem ele sabia quando era. Por isso Jesus falou para ele: deixe os mortos enterrar os mortos. Então, a frase enterrar o pai, que esse jovem fala, é uma expressão muito tradicional na cultura lá do Oriente Médio. Então, essa expressão se refere aos deveres do filho de cuidar do seu pai enquanto seu pai está vivo, até que ele morra e até que ele descanse em paz, com todo respeito. Então você vai ver que na cultura do Oriente ali, que é onde é a narrativa bíblica, é muito comum a parte da paternidade, é muito comum o filho seguir a profissão do pai, né? Você vê que o filho era tal profissão porque o pai era tal profissão. O cara era pescador porque era filho de pescador. O cara era carpinteiro porque o pai era carpinteiro. Então as terras do pai passavam a ser as terras do filho.
Então, você via que existe uma ligação familiar muito forte na cultura do Oriente Médio. Por exemplo, até no sobrenome, né? Eles levam o sobrenome, tem um sentido, o sobrenome tem um porquê, as pessoas carregam aquele sobrenome. Aqui, na nossa cultura, não é tão assim, para você entender. Às vezes, você casa, nem troca o sobrenome, nem carrega o sobrenome da família. Isso aqui não é tão cultural aqui onde a gente vive. Mas lá na narrativa bíblica era muito cultural. Então, você entende que quando um filho rebelde, por exemplo, procurava reafirmar a sua independência, um filho rebelde quer ser independente, lá na narrativa bíblica, ou lá na cultura do Oriente Médio ali, e quando ele quer reafirmar a sua independência em relação ao seu pai, a repreensão final que o pai dá ao filho, geralmente é: você quer me enterrar? Por exemplo, se o filho quer ser independente antes do pai morrer, o pai: você quer que eu morra agora? Você quer me enterrar? Isso você vai entender um pouquinho melhor quando você for a gente for estudar a parábola do filho pródigo, porque você vai perceber que a parábola do filho pródigo, o quanto o filho poderia, digamos, dizer que quão foi ofensivo o que o filho fez ao pai. Porque, na verdade, aquele filho, ele pega a sua herança, que, na verdade, só era dele depois que o pai morresse. Na verdade, quando ele sai e vai embora, quando ele pega a sua parte e vai embora, ele está querendo dizer assim: eu não estou nem aí mais para você, meu pai. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Para mim, você já morreu e eu estou indo viver a minha vida. Você vê quão ofensivo era esse tipo de expressão. E aí você vai entender melhor quando a gente chegar nessa parte aí, mais para frente. Mas você entende que o dever do filho naquela ocasião, ou o dever do filho naquela cultura, era permanecer em casa até a morte do seu pai, até a morte dos seus pais. Aí só então, depois que seus pais morressem, eles podiam pensar em outras opções, em fazer o que quisessem da sua vida, ou tomar um rumo, né? A partir dali, porque até então, quando seu pai estivesse vivo, ele precisava respeitar aquilo que estava sendo construído. Então, é como se o recruta, né, que ouviu o chamado de Jesus, estivesse dizendo: Jesus, a sociedade, ela me exige muitas coisas, sabe? Essa cultura, as pessoas, elas exigem muitas coisas de mim. Então, você não consegue esperar só um pouquinho? Você não consegue esperar até que eu cumpra todas essas coisas naturais que a gente tem que fazer aqui, de cuidar do meu pai, e dar tudo certo. E depois, quando ele morrer e eu cumprir tudo que eu tenho que fazer, aí eu vou tomar a minha decisão. Então, certamente, o Senhor não vai querer que eu frustre, né, Senhor, as expectativas da minha comunidade, as expectativas da sociedade que eu estou inserido, não é, Jesus? É como se ele quisesse dizer mais ou menos isso. Por isso que Jesus disse para ele: olha, deixe que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, meu irmão, deixe que essas coisas aí da sociedade sejam resolvidas aí com a sociedade. Mas eu estou chamando você para uma outra coisa. E essa coisa que eu estou te chamando eu não posso esperar. Para você ver mal sabia esse jovem que esse chamado de Jesus, né, para que ele pudesse seguir, seria tão curto, né, presencialmente, que logo alguns meses depois Jesus morreria. Então, se ele tivesse uma dimensão do que isso significava, provavelmente ele tinha tomado um outro tipo de decisão. Então, quando Jesus diz assim, meu irmão, desde que os mortos enterrem seus mortos, Jesus não está querendo dizer que tem alguém lá no funeral esperando ser enterrado, que é o seu pai. Jesus está querendo dizer para você abandonar a sua família naquela ocasião, e porque... Não, Jesus não está querendo dizer isso. Jesus está querendo dizer que, na verdade, a decisão de adiar o que você tem que fazer para um futuro muito longe, porque você tem muitas coisas para resolver, para depois seguir a Cristo, isso não funciona, e isso não é o que Jesus quer, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. E que talvez você que esteja assistindo a gente esteja adiando a sua decisão de seguir a Cristo, de aceitar Jesus, de tomar uma decisão de viver para Cristo. Você esteja adiando isso, talvez não dê mais tempo de você fazer mais para frente, meu irmão. Talvez hoje
na verdade, seja o dia de você fazer isso. Talvez hoje seja o dia que você está ouvindo essa palavra e que você possa tomar uma decisão de servir a Cristo a partir de hoje. E o terceiro diálogo está no versículo 61. Você vai perceber que essa série de mensagens a gente vai ser um pouco mais devagar para explicar que ela tem, na verdade é um ensino, né? Então é bom você até grifando aí na sua Bíblia e marcando. Ela é mais um ensino que uma pregação. Então no versículo 61 diz assim: ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você também já ouviu essa expressão, ou já ouviu esse versículo, ou esse texto, e é um texto também muito difícil de ser entendido, ou de ser colocado em prática fora do contexto, se você não conseguir fazer uma avaliação mais detalhada desse texto, você vai ter uma interpretação errada. Então, essa expressão pode ser entendida como: deixa primeiro eu dizer adeus aos que estão em minha casa. Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro do que estão em minha casa. Então, essa palavra despedir poderia ser melhor interpretada como: deixa eu dar adeus. Então, parece até ser um pedido legítimo, né, meu irmão? Assim, poxa, o que tem o cara ir lá dar adeus, se despedir dos parentes antes de seguir a Cristo? Entenda que seguir a Cristo naquela ocasião era seguir literalmente, né? Jesus estava andando pelos lugares, então as pessoas iam até ele seguir. Então elas iam com Jesus, davam um beijo lá nos seus pais e iam seguir a Jesus, era seguir mesmo. Então, parece muito legítimo, e não tem nada errado esse pedido que esse terceiro indivíduo fez para Jesus. Mas por que Jesus deu essa resposta para ele que parece ser tão grossa ou tão ofensiva assim? Então, a gente pode entender que certamente não está no sentido de um simples adeus, ou uma despedida, ou um abraço de despedida na sua família, que aquele homem queria dar. Se você pegar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, Eliseu, quando ele é chamado, ele pediu ali a Elias para um tempo para se despedir da sua família. E ele teve tempo de ir em casa, de preparar, de matar um animal, de preparar uma comida, né? Se despedir lá da sua família. Então você vê que não é nesse sentido que a gente está achando que Jesus estava querendo falar. E também não é esse sentido que esse rapaz estava querendo dizer. Se deixa eu me despedir da minha família, não é essa despedida que você está achando que é. Então a ideia é o seguinte: no Oriente, naquela cultura do Oriente Médio, na narrativa bíblica, quando uma pessoa está indo embora, ela vai e pede permissão para as pessoas que estão ficando. Então a gente pode dizer assim, elas pedem a bênção, né? E a partir da bênção das pessoas que estão ficando, ela vai. Então você vai em paz, eu te abençoo para você ir. Se essa pessoa não tiver a bênção, ela nem vai. Então a ideia é que esse voluntário está pedindo a Jesus o direito dele ir em casa, não somente se despedir ou dar um adeus para os seus familiares, mas pedir permissão para os seus de casa, isto é, pedir permissão para os seus pais, se ele poderia seguir a Jesus. Então, preste atenção, todas as pessoas que estavam ouvindo aquele diálogo ali com Jesus sabiam que a resposta dos seus pais seria uma só: não. Se ele chega e fala para o pai dele, se chega lá para o pai dele e fala assim: olha pai, eu estou indo seguir a Jesus, eu estou indo embora, eu quero que você me abençoe, porque tem um homem chamado Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, e ele está recrutando pessoas para serem seus discípulos, ele me chamou ali, e eu estou indo embora com ele, eu quero que o Senhor me abençoe e me libere para eu ir embora com ele. O pai vai falar assim: claro que não, porque os pais nunca deixariam seu filho seguir numa aventura como essa.
Então ele não estava indo a fim de dar um beijo de despedida nos seus pais. Ele estava indo pedir permissão para submeter a sua vida na autoridade de Jesus. Quer dizer, sair debaixo da autoridade dos seus pais para estar debaixo da autoridade de Jesus. Entenda que no contexto oriental, do Oriente Médio ali, isso é muito sério, a questão da autoridade e da paternidade, tá bom? Então pense com a cabeça mais ou menos da época. Então, como se esse terceiro indivíduo estivesse falando assim: olha, primeiro deixa eu arrumar as minhas coisas em casa, deixa eu dar um jeito na minha casa lá, deixa eu, me virar lá com os meus pais, depois eu volto aqui e eu vou te seguir. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: vou te seguir, Jesus, mas é claro que a autoridade do meu pai é maior do que a sua autoridade sobre mim. Então eu preciso convencer o meu pai para ter a permissão dele antes de me aventurar pelo mundo com o Senhor. Antes de tomar a minha decisão, tem que ir lá nos meus pais. Vai pegando esse raciocínio aí. Para você ter uma compreensão sobre isso, eu peguei um trecho, de um livro que fala exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui, diz assim: ao levantar-se todos os dias, o homem faz as suas orações, depois dirige-se ao seu pai e à sua mãe para beijar as suas mãos e pedir-lhes a sua bênção. Quando começa um novo empreendimento, pede favor de Deus sobre seus negócios e termina com o desejo de que seus pais aprovem e abençoem aquele respeito. Então, meu irmão, na cultura do Oriente Médio, a permissão do pai, a bênção do pai era algo muito levado a sério, à risca. Por exemplo, se o engenheiro de 40 anos hoje, lá na cultura do Oriente Médio, ele vai fazer uma viagem de negócios, ele vai lá no seu pai avisar que ele vai viajar. Mas ele tem 40 anos de idade. Ele não pode pegar o avião e viajar? Pode, mas a cultura deles, eles levam muito a sério e à risca a cultura da honra, a cultura da autoridade, da lealdade, da submissão. Então, entenda com esse contexto, de quando esse homem fala assim: olha, eu vou lá em casa, deixa eu resolver lá as minhas coisas. Jesus fala assim: olha, ninguém que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, e olha para trás, na verdade, não é apto, do reino de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte, que uma vez que você ouviu o chamado de Jesus e você quer entrar para o reino de Deus, você precisa reconhecer a autoridade e a submissão de Jesus sobre a sua vida, acima de todos os relacionamentos que você tem. Então é muito difícil você conseguir entender isso com a cabeça da gente aqui, do Brasil, mas se você começar a entender com a cabeça de alguém da época ou alguém daquela cultura, você vai ver quão é assustador ou quão essas coisas que Jesus está pedindo para que seus discípulos façam são tão exigentes ou é uma realidade muito difícil de ser vivida para alguém daquela época, daquele contexto. Então, por exemplo, eu peguei um outro texto aqui desse mesmo livro que diz assim: por que Jesus disse assim? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Por que ele usou a ilustração ou a comparação com o arado? Então você vai entender o seguinte, vou ler aqui. A aração era cuidadosa e minuciosa. Logo que se quebrava o restolho, depois da colheita, abriam-se os sulcos com as margens largas entre eles para facilitar a absorção das chuvas. O arado palestino, muito leve, é guiado com uma mão só. Esta mão, geralmente a mão esquerda, precisa ao mesmo tempo conservar o arado na posição vertical e regular a profundidade mediante a sua pressão. Então preste atenção, quando alguém estava arando a terra,
O arado era leve, ele segurava o arado com a mão esquerda, ao mesmo tempo ele tinha que deixar o arado na vertical, porque se o arado fosse para um lado ou para o outro, o sulco que abria ali já seria diferente no ângulo, então ele tinha que segurar aqui. Ao mesmo tempo ele tinha que ficar com a mão direita, né, com uma varinha ali guiando o animal para que ele puxasse ali o arado e desse certinho na direção que ele tinha que ir. E, ao mesmo tempo, ele tinha que olhar entre as patas do animal para ver se ele estava indo pelo caminho certo. Ou seja, era impossível você colocar a mão no arado e não prestar atenção no que você está fazendo, olhar para um lado, olhar para o outro. Você tinha que olhar para a vara, para o animal, para o arado, para as patas do bicho e para onde está indo o rasgo que está fazendo na terra. Então, quer dizer, qualquer pessoa que faz isso e olha para um lado ou para o outro, ou olhar para trás, que Jesus ainda disse para uma direção totalmente contrária, olhar para trás, quer dizer, se você está arando a terra, olhou para trás, está tudo errado, já fez coisas erradas. Qualquer pessoa que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Que se você, meu irmão, está querendo entrar no reino de Deus, você precisa tomar essa decisão e esquecer a cultura que estava te carregando, a cultura que você era inserido. Você agora está entrando para um reino de uma nova cultura, debaixo da autoridade de Jesus. Sabe o que é o reino de Deus? Quando você pega lá nos livros de teologia sistemática, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita, ou onde a vontade de Deus é executada. A vontade de Deus é executada onde Deus tem autoridade. Então, se você está entrando para o reino de Deus, você precisa reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, você vê que as imagens dessa narrativa do versículo 57 ao versículo 62, elas são muito claras. Existe um contraste entre a lealdade de servir a Jesus e as exigências ou consequências das escolhas de servir a Jesus. Seguir a Jesus não era apenas um aluno estar sendo matriculado numa turma, porque Jesus era chamado de rabi ou de mestre. Então entenda, quando a pessoa queria ser discípulo de Jesus ou aluno de Jesus, não queria dizer que ele foi lá, se matriculou no curso de Jesus, né? O curso Aprenda sobre o reino de Deus. Aí o cara se matricula lá e vai ser um aluno. Não. Sabe, o Talmud declara: o pai e seu filho, o mestre e seu discípulo. Quer dizer, entre o mestre e o seu discípulo, existe uma ligação, um vínculo vitalício entre essas pessoas. Então, quando a pessoa queria seguir a Jesus, ou queria ser um discípulo de Jesus, ela estava rompendo todas as alianças que ela tinha feito anteriormente. Ela estava rompendo tudo que ela tinha feito que não reconhecesse a autoridade de Jesus sobre a vida dela. Então, quando ela queria ser um discípulo de Jesus, Jesus estava exigindo que a autoridade dele tenha prioridade sobre todos os outros relacionamentos que essa pessoa possa ter. Então, você trazendo isso para os dias de hoje, você percebe, meu irmão, que é impossível você ser um verdadeiro discípulo de Jesus se a autoridade de Jesus ela não é suprema sobre a sua vida. Se os seus outros relacionamentos que você tem, eles ainda são mais autoritários e eles têm mais voz na sua vida do que o relacionamento bíblico. O discípulo de Jesus reconhece a autoridade de Jesus sobre qualquer outro tipo de coisa na sua vida. Trazendo num nível assim bem raso, sabe? Se você se diz um cristão, vou falar assim, talvez para as pessoas mais jovens, né? Apesar de que as pessoas que mais nos acompanham são adultos. Mas se você é um jovem e entrou para a faculdade e você se desviou na faculdade, você estava ali na igreja, você, sabe, tá com Deus, é um discípulo, aí você tá a vida toda ali, cara, e você entra para a faculdade, e um ano e meio depois, você se desvia do evangelho.
sabe, olhando e analisando os seus frutos, é muito difícil compreender que você realmente é um discípulo de Jesus, cara. Você realmente é um discípulo de Jesus. Porque é impossível seguir a Jesus, ser um discípulo autêntico de Jesus, verdadeiro de Jesus, sem que você tenha autoridade de Jesus sobre a sua vida, sem que você reconheça Jesus sobre as coisas, sem que você tenha os princípios bíblicos, e isso forma a sua maneira de viver, isso forma a sua maneira de falar, isso forma a sua maneira de se relacionar com as pessoas, isso forma a sua maneira de fazer negócios, isso forma a sua maneira de como você vai gastar seu dinheiro, isso forma a sua maneira de como você vai falar, onde você vai trabalhar, o que você vai estudar, o que você vai ler. Tudo isso está debaixo dessa cultura do reino de Deus que é inserida na sua vida quando você é um discípulo de Jesus verdadeiro. Então, sabe, e você que é um pouco mais velho, mais adulto, já saiu dessa época, talvez não seja influenciado, talvez por amigos que estão na faculdade, mas você seja influenciado por pessoas, ou no seu trabalho, ou por outros lugares que você está convivendo, em que essas pessoas, ou esses princípios que estão sendo regidos nesses ambientes, têm mais autoridade na sua vida do que os princípios bíblicos. Sabe, se você está num lugar que é regido por um outro princípio, e isso tem mais autoridade na sua vida do que os princípios bíblicos, talvez é hora de você reavaliar se você realmente é um discípulo de Jesus. Porque não tem como, é impossível você seguir a Cristo e seguir ao mundo e servir ao mundo. É impossível você ser um cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. É impossível você fazer isso sem reconhecer a autoridade de Jesus. E talvez você esteja ouvindo essa palavra e esteja pensando assim: uau, muito dura essa palavra, o pessoal muito irredutível, o pessoal muito assim, tipo, ou é ou não é, né? Mas as coisas também não são muito bem assim, né? Quem é que quer seguir esse Jesus que vocês estão pregando? Sabe, Júnior, esse Jesus que você está pregando é um Jesus muito, muito ruim, muito mau, um Jesus que é muito exigente, sabe? Jesus é amor, Jesus é paz, é amor, Jesus é maneiro, cara. Jesus me ama do jeito que eu sou. E, meu irmão, essas ideias marxistas, elas não são bíblicas, cara. Jesus, ele ama você, mas o evangelho é renúncia. O evangelho é cruz, o evangelho é negar a si mesmo. O evangelho é morrer, o evangelho é morte, o evangelho sem morte não é evangelho. O evangelho que não faz você perder as coisas que você tem, as coisas que você gosta, e que tem a ver com o mundo, que tem a ver com o mundanismo, que tem a ver com a natureza pecaminosa, não é o evangelho. Então, se está tudo muito bem com você, você não está entrando em conflito com nada, tem uma coisa errada com você, porque não existe uma paz nisso. Sabe, essa paz só vai existir quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, o Jesus que voltará não é o Jesus paz e amor que você assiste nos filmes. Não é o Jesus do The Chosen. Não é o Jesus, é o Jesus que vai voltar, é o Jesus rei e juiz. E aí quando Jesus voltar, meu irmão, não vai ter mais tempo de você falar: Jesus é amor, Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. Talvez seja tarde demais. Então o evangelho do reino é assim. Se você olhar o evangelho que João Batista pregava, o evangelho que Jesus pregava, o evangelho que os apóstolos pregavam, e o evangelho que você escuta na televisão, o evangelho que você está escutando nas igrejas cool, né, as igrejas maneirinhas, não é o mesmo evangelho da Bíblia. Não é o mesmo evangelho. É o evangelho de venha como você quiser, venha como você está, venha para cá que tudo vai dar certo, só vai melhorar, vamos começar tudo de novo a sua vida e está tudo certo. Meu irmão, o evangelho envolve renúncia, o evangelho envolve morte, o evangelho envolve cruz, o evangelho envolve a porta estreita e o caminho apertado, como nós falamos. Então, quando Jesus está falando aqui sobre a raposa, o funeral e o arado, mais uma vez ele está expondo agora na prática os princípios que foram pregados por ele no Sermão do Monte. É impossível você servir a Jesus sem que você não coloque em primeiro lugar o reino de Deus. É impossível você servir a Jesus sem que você coloque a autoridade de Jesus sobre a sua vida em tudo o quanto você
fizer. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa. Você que está ouvindo essa palavra, meu irmão, quero dizer para você que Jesus ama você, que a palavra do reino, o evangelho do reino envolve arrependimento, envolve renúncia, envolve transformação. E nós somos transformados quando nós entendemos o evangelho, quando nós somos expostos à palavra de Deus, e quando nós entendemos o que nós temos que fazer, e quando essas coisas que nós estamos fazendo transformam a nossa vida. Sabe, é desse jeito que nós vamos influenciar o mundo, é desse jeito que nós vamos transformar o mundo, é desse jeito que vai existir um contraste entre a sua vida e a vida do mundanismo. Sabe, se existe algo muito semelhante entre a vida da igreja e a vida do mundo, existe algo errado, porque o mundo é totalmente contrário aos parâmetros e aos padrões do evangelho do reino de Deus. E com essa palavra, com essa mensagem, eu queria trazer você a reflexão que talvez essa noite seja uma noite de uma oração, seja uma oração de renúncia, seja uma oração de reconhecimento de autoridade, seja uma oração de se voltar os nossos olhos e o nosso coração verdadeiramente para o reino de Deus, para o evangelho de Deus, sabe? É isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Que essa noite você possa avaliar a sua vida, que essa noite você possa passar pela sua mente, sabe, ali, sonda-me, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. É uma hora de a gente sondar o nosso coração, assim como Davi. Sabe, Deus conhece os nossos pensamentos, conhece o que a gente pensa, sabe tudo sobre o nosso respeito. Está na hora da gente pedir para Deus, para que Deus nos mostre quem nós somos realmente. Através disso a gente entende a situação que a gente está e que a gente pode mudar e que a gente precisa ser transformado. Sabe, eu creio que Deus quer transformar a sua vida essa noite. Eu creio que Deus quer transformar a sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer transformar a sua vida, meu irmão. E a transformação da sua vida, ela não vai vir, ela não virá através de uma palavra de que tudo vai funcionar na tua vida, de que tudo vai dar certo, porque a raiz do problema não é esse. A raiz do problema é que nós somos tão agarrados ao mundanismo, somos tão agarrados ao pecado, que nós mal conseguimos viver a vida que Deus nos oferece. A raiz do problema, o problema não é que a gente não consegue prosperar financeiramente, o problema é que a gente está tão agarrado em como nós gastamos nosso dinheiro de uma forma errada, que a gente não consegue nem ser ofertante, que a gente não consegue nem dizimar, porque o nosso dinheiro está sendo, que está indo pelo ralo, a gente está fazendo negócio de uma forma errada, não da forma correta do reino de Deus, sabe? O problema não está só no seu casamento, a raiz muitas vezes está na imoralidade que está dentro da tua vida. Às vezes não vale a pena, meu irmão, não vai funcionar você fazer uma campanha de 7 semanas, ir ao monte, levar lá, pegar água e beber um copo d'água e fazer aquelas coisas. Não vai funcionar se você não romper com o mundo, se você não romper com aquilo que te prende, não romper com o pecado e correr ao encontro de Jesus para viver a maravilhosa vida que Jesus tem a oferecer para você. Esse é o verdadeiro evangelho do reino de Deus, aquele que envolve cruz, aquele que envolve arrependimento, aquele que envolve renúncia, aquele que envolve perder para ganhar. Se você quer perder, se você quer ganhar a sua vida, você precisa perder a sua vida. No reino de Deus, a morte é vida. No reino de Deus, se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. No reino de Deus, se você quiser ser notado, esteja lá no fundo. Quando chegar no lugar, sente na última cadeira. Reino de Deus vai totalmente em contramão do mundanismo. Então, se você quer ser transformado,
Sabe, em vez de você correr para as mensagens de autoajuda, em vez de você correr para as mensagens que tudo vai funcionar, que vai dar certo, que você vai ser próspero, que você está em Cristo, não está em crise, em vez de você correr para esse tipo de coisa, corra para a Bíblia, corra para o arrependimento, corra para o Evangelho do Reino, corra para os Evangelhos, corra ali para os Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, e você vai ver que a vitória que vai chegar na sua vida envolve renúncia, envolve perda, envolve morte. Esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho do Reino, que arrependam-se, porque Jesus está voltando. Ele está voltando para resgatar a sua noiva. Ele está voltando para reinar em terra. E o Jesus que está voltando não é o Jesus paz e amor que você está acostumado a ver nos filmes. O Jesus que está voltando é o rei juiz. Ele voltará para julgar o seu povo. Ele voltará para reinar. Ele voltará para reinar. Esse é o Jesus que nós esperamos. Ei, igreja, é hora de se arrepender, é hora de olhar para a cruz, é hora de se consertar, é hora de renunciar e seguir o Evangelho do Reino. Ele está voltando, Ele está voltando. Sim, Jesus. Quando o Senhor procurar os seus amigos na terra, os que anunciam a tua palavra, a palavra da sua volta, o Senhor encontrará lugar nesse lugar. O Senhor encontrará pessoas aqui em Caxias. O Senhor encontrará pessoas na Vila São Luís. Você encontrará pessoas no Rio de Janeiro, pessoas no Brasil inteiro. Aqui estão, Senhor. Nós queremos pregar a tua palavra. Nós queremos pregar o Evangelho do Reino. Nós queremos mudar o nosso estilo de vida. Nós queremos adequar o nosso estilo de vida ao estilo de vida do Evangelho do Reino. Sim, meu querido, Ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando ao mesmo tempo que isso é algo para a gente deixar a gente feliz. Ao mesmo tempo é algo para deixar você com temor. Temor não é você ter medo de Deus, mas medo de decepcionar a Deus, medo de entristecer a Deus. Jesus está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Mas ainda há tempo de você aceitá-lo. Há tempo de você reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Você que está ouvindo essa palavra, há tempo, hoje é essa noite, de você entregar a sua vida ao Senhor, de você entregar a sua vida a Jesus. Você dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Olha, Senhor, eu não sei direito como fazer, mas eu me comprometo a seguir a tua palavra. Eu me comprometo a seguir a tua palavra. Eu me comprometo a me enquadrar no estilo de vida do discípulo. Eu me comprometo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo essa palavra, diga isso ao Senhor: eu me comprometo, Senhor. Eu comprometo a minha família a andar segundo o Evangelho do Reino. Diga isso ao Senhor: eu me comprometo. Feche seus olhos, se comprometa com o Senhor. Eu comprometo a minha vida, a entregar a minha vida, para o Senhor, a entregar a minha vida para o Senhor, a viver o Evangelho do Reino, a renunciar, a morrer para que Cristo viva em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Já não são mais as minhas vontades, já não são mais as minhas fraquezas, já não são mais as minhas inclinações, mas eu quero aquilo que Deus quer para mim. A minha vida é para a glória de Deus, a minha vida é para avanço do reino de Deus, a minha vida é para avanço de missões, a minha vida, o meu dinheiro é para isso, a minha família é para isso, a minha vida é para isso que eu estou aqui, e é para isso que eu me preparo para a volta de Jesus. É isso que você deve dizer, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar pela igreja na cidade. Vamos orar pela igreja na cidade, a igreja sem bandeiras, a igreja sem denominações, a igreja de Jesus aqui na cidade de Caxias. Feche seus olhos na sua casa, se você puder, você fique em pé e vamos orar pela igreja. Vamos orar pela igreja. Abra sua boca, declare palavras de ordem no reino de Deus sobre a igreja em Caxias, sobre a igreja em Duque de Caxias.
Sim, Pai, nós oramos a partir de Efésios 1:17, para que os pastores e líderes sejam cheios do conhecimento, cheios da sabedoria, espírito de sabedoria e revelação, em nome de Jesus. Abram os olhos do entendimento, abram os olhos do entendimento dos líderes, dos pastores e líderes da igreja aqui na cidade, em nome de Jesus. Levante-se aí do seu sofá, comece a dar ordens no reino, em nome de Jesus. Comece a falar, a proclamar o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do poder, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-se assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, muito acima de toda autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, aqui é o Gui da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.